Olá, nessa aula vamos falar sobre o perfil de solo. A bibliografia básica para esse conteúdo é o Manual Técnico de Pedologia do IBGE ou então o Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Ambos vão abordar esse tema com maior profundidade. Bem, começando o que seria um perfil de solo, de acordo com o Dicionário de Ciência do Solo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, o perfil de solo é uma seção vertical do solo através de todos os seus horizontes e camadas, estendendo-se para dentro do material de origem. Então, num perfil de solo como esse, é possível observar que há diferentes, pelo menos, cores ali, pelo que dá para perceber. Uma cor mais escura em cima, uma cor mais avermelhada no meio, uma cor mesclada ali embaixo. Mas que nomes a gente vai dar para cada um dessas horizontes que a gente está percebendo aí? Então, no Brasil, nós atribuímos letras maiúsculas para esses horizontes e camadas, que são designadas por O, H, A, E, B, F, C e R. Então, vamos falar agora sobre cada um desses horizontes principais do perfil de solo. Primeiro, o horizonte O. O horizonte O é um horizonte ou camada superficial de cobertura, então está sendo a cobertura do perfil de solo, de constituição orgânica, ou seja, tem que ter um teor de carbono maior que 80 gramas por quilograma, e é formado em condições sem estagnação de água. Às vezes, o horizonte O pode ser muito delgado, às vezes 1 centímetro, 2, às vezes ele nem existe. E às vezes ele pode ser mais espesso, chegando eventualmente a 30, 40 centímetros ou até mais. Então, o horizonte O ele se acumula em espessuras maiores, normalmente em condições de climas mais frios, onde então a mineralização da matéria orgânica é menor. Normalmente, a espessura do horizonte O é apenas poucos centímetros, como observa-se na figura maior, mas às vezes pode ser maior a espessura dele, como a gente observa na figura menor desse slide. Bem, quando a gente está trabalhando, por exemplo, em plantio direto, em cultivos agrícolas, de certa maneira pode-se dizer que aquela camada de cobertura de resíduos vegetais ali seria correspondente ao horizonte O do solo, digamos, antropizado, né? Mesma coisa quando estamos falando de cultivo mínimo florestal, aquela camada de resíduos que são decorrentes do resíduo do último período ali de colheita também poderíamos dizer que seria um horizonte O proveniente dessa atividade antrópica. Já o horizonte H também é um horizonte ou camada de constituição orgânica. O teor de carbono dele também tem que ser maior que 80 gramas por quilograma, só que ele é acumulado em condições de prolongada estagnação de água. Então, locais onde o solo é mal drenado, muito mal drenado, há excesso de água, e daí, em função desse excesso de água, há pouco oxigênio no solo e, consequentemente, também a mineralização da matéria orgânica será menor. Então, essa característica de prolongada estagnação de água é o que vai caracterizar justamente a diferenciação entre o horizonte H e o horizonte O. Então, aqui uma outra situação de horizonte H, é claro que aqui nesse caso foi uma situação já drenada, então foram feitos drenos, né, que retiraram o excesso de água, pois na condição, digamos assim, natural, a água estava praticamente na superfície do solo. O horizonte A, apesar da cor escura que ele pode ter muitas vezes, ele é, na verdade, um horizonte mineral, ou seja, o seu teor de carbono está abaixo de 80 gramas por quilograma. Ele é superficial no solo ou pode estar abaixo de um O ou de um H. E com concentração de matéria orgânica decomposta. Então, note que ele é mineral, predomina a matéria mineral nele, porém, ele tem mais matéria orgânica que os demais horizontes minerais do perfil de solo. O horizonte B é um horizonte mineral subsuperficial, ou seja, ele está abaixo do A, do O ou do H, a não ser que tenha havido um processo de erosão desses horizontes, e daí ele esteja na superfície, mas por um processo erosivo. Então, é um horizonte bastante afetado pelos processos de formação de solo, e também é o horizonte mais importante, que normalmente na classificação dos solos. Então, na classificação, normalmente é mais importante o horizonte B do que os horizontes superficiais para a maioria das classes de solos, do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.
O horizonte C é o horizonte mais jovem desses três, né? Então, pensando no A, no B e no C, o C seria o horizonte mais jovem, o horizonte mineral, subsuperficial, e aonde eu tenho muitas vezes maior predominância de minerais primários em relação ao A e o B. Então, o A e o B, eles são horizontes normalmente, digamos assim, mais intemperizados, mais velhos, entre aspas, e enquanto que o C é um horizonte mais jovem, né? Está mais próximo à rocha ou material de origem daquele solo. E ele é pouco afetado, então, pelos processos de formação. Note que ele não é a rocha, né? Ele já houve uma alteração daquele material rochoso, já é uma diferenciação disso. Mas, comparativamente ao A e o B, ele é pouco afetado pelos processos de formação do solo. Aqui um detalhe desse perfil do horizonte C, notem uma característica que ocorre em muitos horizontes C, não todos, mas em muitos, as cores mescladas, misturadas, é um aspecto bem característico que encontramos em vários horizontes C, não em todos, mas na maioria deles. O horizonte E, ele não ocorre também em todos os perfis de solo, na verdade não tem nenhum horizonte que é obrigatório de ocorrer nos solos, né? O que importa é que tenha, na verdade, algum horizonte em cima do material de origem, né? Para podermos caracterizar aquilo ali como sendo um solo. Então, o horizonte E, geralmente, ele tem coloração bastante clara, e a característica dele é a perda de argila, ou ferro, alumínio, matéria orgânica, que está descendo para o horizonte subjacente. Então, no caso desse perfil de solo que aparece na foto, o E está perdendo matéria orgânica, essa matéria orgânica está migrando para o horizonte B. Então, nesse caso, o horizonte B tem uma cor escura. Em geral, o B ele tem colorações mais, digamos, tendendo para o marrom, amarelo ou vermelho, mas eventualmente pode ser escuro, como nesse caso aí. Já o horizonte F é um horizonte muito endurecido, né? Muito consolidado. Para quem não conhece, pode até confundir ele com uma rocha. Então, o horizonte F ele é rico em ferro e alumínio, pobre em matéria orgânica e bastante consolidado. Então, ele realmente é bastante endurecido, dificulta muito a penetração de raízes, a infiltração da água. Então, embora ele seja consolidado, o F não é rocha, porque ele se formou no próprio solo, não é um pedaço da rocha que sobrou lá. Ele é realmente um horizonte formado no próprio solo. Ele é tão resistente que se a gente for lá, por exemplo, em Rondônia, no município de Costa Marques, vamos encontrar lá o Real Forte do Príncipe da Beira. Ele foi construído ainda na época do Brasil colonial. E esse forte, as paredes dele foram construídas todos com pedaços de horizonte F de solos. Então, para ter uma ideia da resistência do material, obviamente que ninguém vai construir um forte com um material que não seja resistente, né? E o R nós nem chamamos de horizonte, chamamos de camada, porque ele ainda não passou pelo processo de formação de solo. É o material ainda, digamos, subjacente ao solo, que está abaixo do solo, e que talvez um dia consiga ser intemperizado e transformado em solo. Então, constitui a própria rocha. Bem, aqui temos algumas sequências de horizontes no perfil de solo. Então, ali na esquerda, um solo que é simplesmente o horizonte O em cima da rocha, depois ali um A em cima da rocha, o A, o C e a rocha, o H, o A e o C, o A, o B, o C e o R, e aqui na direita, um perfil mais completo com A, E, B, C e a rocha. Então, notem que podem ter várias sequências possíveis de horizontes no perfil de solo, apenas enumeramos algumas, aqui pode ter outras ainda. Então, percebe-se que, tendo um horizonte em cima do material de origem, ou da rocha especificamente, teríamos então um perfil de solo. Mas também, muitas vezes, um determinado horizonte do solo pode se diferenciar nas suas diferentes partes. Nesse caso aqui, se atribuiu ali a presença de um horizonte A, e o B ele foi dividido em B1, B2, B3, porque se considerou que a parte de cima do B não era igual à parte do meio, não era igual à parte de baixo do B. Então, nesse caso, pode-se dividir horizontes, né? Então, qualquer um dos horizontes do solo pode ser dividido tantos quantos horizontes, subhorizontes seja necessário. Então, os subhorizontes, eles são divisões dos horizontes principais que visam, digamos assim, caracterizar melhor aquele horizonte principal.
Há também os horizontes transicionais, que são horizontes, como o próprio nome diz, de transição entre dois horizontes principais. Note aqui que nesse perfil de solo eu tenho um horizonte A e um horizonte C. No entanto, ali no meio eu tenho um horizonte que não é o B, é um horizonte de transição entre o A e o C. Ele parece um pouco com o A, parece um pouco com o C. Nesse caso, como ele parecia mais com o A, foi atribuído ao nome dele AC. Então a sequência de horizontes é A, AC e C. Nesse outro perfil de solo, nós temos o horizonte A, o horizonte B e o horizonte C, e ali entre o A e o B tem um horizonte de transição também, que nesse caso foi nominado como sendo AB, porque se entendeu que ele era mais parecido com o A. Se fosse mais parecido com o B, seria então o horizonte BA. Então, os horizontes transicionais são horizontes nos quais as propriedades de dois horizontes principais se associam conjuntamente. Por exemplo, AO, AH, AB, BA. Então, a diferença entre AB e BA é que o AB é mais parecido com o A e o BA é mais parecido com o B. Pode ter um ou outro, ou os dois. AC, EB, BC, etc. Tantos quantos forem necessários para melhor descrever os horizontes que ocorrem naquele perfil. Bem, vamos falar agora sobre profundidade de horizontes. Para medir a profundidade dos horizontes, nós vamos colocar uma trena ao lado do perfil de solo, sendo que o zero da trena vai ser a superfície do solo, de acordo com o Manual Técnico de Pedologia do IBGE. E a partir dali vamos começar a medir os horizontes. Então, nesse caso ali, se mediu um horizonte A com profundidade de 0 a 20 centímetros, um horizonte B com profundidade de 20 a 80 centímetros e um horizonte C com profundidade de 80 a 110. Como não chegou até o final do horizonte C, coloco mais ali para indicar que ele continua. Né? Não sabemos por mais quantos centímetros ele continua esse horizonte C. Então, por isso, o mais ali indicando a continuidade daquele horizonte C. Então, sempre notem que o zero é a superfície do primeiro horizonte. Então, a profundidade é obtida colocando a trena na posição vertical, fazendo coincidir o zero com o início do primeiro horizonte e procedendo a leitura de cima para baixo a partir dessa marca zero. Já a espessura de horizontes, que não é a mesma coisa que profundidade, ela seria a diferença entre a profundidade final e a profundidade inicial de um horizonte ou camada. Então, pegando aqui nesse mesmo exemplo, como a espessura do horizonte A era 0 a 20, então 20 menos 0, a espessura do horizonte A é 20 centímetros. O horizonte B, ele ia de 20 até 80 centímetros. Então, 80, que é a profundidade final, menos 20, que é a profundidade inicial, dá 60 centímetros a espessura do horizonte B. E, finalmente, ali o horizonte C, ele vai de 80 até 110 centímetros. Então, 110, que é a profundidade final, menos 80, que é a profundidade inicial, dá 30 centímetros, e também um mais, porque a espessura dele é maior que isso, só que a gente não chegou até o final dele. Aqui um outro exemplo, eu tenho uma sequência de horizontes A, B e C, o A vai de 0 a 50 centímetros, o B de 50 a 210 e o C de 210 a 310 mais. Então, a espessura do A vai ser 50 menos 0, 50 centímetros. A espessura do B, 210 menos 50, 160 centímetros. E a espessura do C, 300 menos 210, 90 centímetros mais. Classificação dos solos quanto à profundidade. Solos são classificados em rasos, quando eles têm profundidade até 50 centímetros, que é o caso desse solo, que tem 30 centímetros ali de profundidade. Aqui tem uma ideia dos solos rasos no Brasil, então ocorre em uma extensão bastante expressiva no país, os solos rasos. Né? Solos pouco profundos são aqueles que têm profundidade entre 51 e 100 centímetros. No caso, esse perfil de solo aí tem 80 centímetros de profundidade, então seria classificado então, como pouco profundo. Profundos são aqueles que têm profundidade entre 101 e 200 centímetros, que é o caso desse aqui. E, finalmente, muito profundo, aqueles que têm mais de 200 centímetros de profundidade. Horizontes e camadas subordinados são letras minúsculas colocadas ao lado do horizonte principal para indicar alguma característica especial daquele horizonte principal.
Então, a gente tem um horizonte principal indicado por letras maiúsculas e o horizonte ou camada subordinada seria as letras minúsculas colocadas ao lado deles. Vamos falar aqui não sobre todos os horizontes e camadas subordinadas, eles estão especificados lá no Manual Técnico de Pedologia, mas vamos falar pelo menos dos principais horizontes e camadas subordinados. Primeiro, a letra C minúscula. A letra C minúscula está relacionada a concreções ou nódulos endurecidos. Pode ser concreções de ferro, de alumínio, de manganês, de carbonatos, enfim. Vários materiais podem formar sílica, essas concreções ou nódulos endurecidos. Então, eles não são resíduos da rocha, são materiais que se formaram no próprio solo durante o processo de formação daquele solo. É um material endurecido, que é muito duro quando seco, e ele continua endurecido mesmo quando é muito firme, mesmo quando úmido o material. Então, no caso dessa foto aqui, são concreções de ferro. Estão ocorrendo também nesse outro perfil de solo. Tem uma grande quantidade de concreções de ferro, por isso mesmo ali a letra BCzinho. Tinha tanta concreção, inclusive, nesse perfil de solo, que o pessoal, inclusive, raspava esse solo e aplicava nas estradas como cascalho na estrada, né? A letra D minúscula é exclusivamente utilizada nos horizontes O ou H. Então, quando o horizonte O ou H, o material orgânico, está bem decomposto, nós não conseguimos distinguir folhas, galhos, raízes ali, em decomposição, então vamos aplicar ali a letra D minúsculo para o horizonte O ou H. O F minúsculo seria um processo de acumulação de ferro, alumínio, que endurece aquelas pontuações que vocês estão vendo avermelhadas ali na foto, e que é o que a gente chama então de plintita. Então, plintita é o início de um processo de acumulação de ferro e alumínio, que deixa aqueles mosqueados ali, aquelas manchas avermelhadas, bem duras quando secas, mas ainda friáveis quando úmidas. Aqui um detalhe da plintita, né? Então você percebe ali aquelas áreas que estão avermelhadas ali, elas são bem endurecidas quando secas, mas ainda friáveis quando úmidas. O G minúsculo é para indicar gleisação, então cores acinzentadas no horizonte C ou B normalmente. Então, a gleisação é devida justamente à perda de ferro. Em solos hidromórficos, ou seja, com excesso de água, há um processo de perda de ferro, e em função da perda do ferro, fica essa cor acinzentada, que normalmente é devida aos argilominerais ocorrentes no solo. A letra H minúscula é utilizada apenas para o horizonte B, então indicando um horizonte B que está recebendo matéria orgânica aluvial, que saiu dos horizontes A e ou E. Então, essa matéria orgânica ali nessa foto está saindo do horizonte E e está migrando para o horizonte B. Então, esse B fica mais escurecido e, com isso, vai levar a letra minúscula H. O I minúsculo é para indicar um horizonte B com incipiente desenvolvimento. Pode ser em termos mineralógicos, pode ser em termos de espessura. Então, muitas vezes, o horizonte BI ele é um horizonte com pouca espessura, mas não necessariamente. Pode haver o horizonte BI mais espesso, mas que não tem um desenvolvimento mineralógico ou de estrutura mais acentuado. A letra J minúsculo, ela se refere ao tiomorfismo, ou seja, acumulação de sulfetos no solo. Então, o tios vem do grego enxofre, né? Então, esse solo, por aqui tem uma foto, por exemplo, de uma condição de manguezal. Então, no manguezal, na época da maré, nos horários de maré alta, a água do mar entra no manguezal, essa água do mar tem sulfatos. Lá no solo do manguezal, esses sulfatos vão ser convertidos pela atividade biológica em sulfetos. Então, é bem comum nessas áreas de manguezal nós encontrarmos um cheiro assim de ovo podre bastante forte, né? Nota ali a amostra de solo ali acinzentada, então inclusive ela leva duas letras minúsculas, né? C, G, J, para indicar que tanto tem a gleisação quanto tem o tiomorfismo nessa amostra de solo. K minúscula para indicar a presença de carbonatos. Então, carbonatos de cálcio, de magnésio. Então, normalmente ocorrem em solos de pH acima de 7, então pHs alcalinos. Normalmente dá uma manchas esbranquiçadas no perfil de solo. Se você pingar ácido, inclusive, você vai observar uma efervescência devido à presença desses carbonatos.
M minúsculo é para indicar cimentação. Então, nesse caso aqui, você tem nesse perfil de solo um horizonte A, sobreadjacente é um horizonte B, M. E esse M está indicando justamente cimentação, ele é bem endurecido. No caso desse perfil de solo em particular, é bem difícil a escavação dele, né? Então a gente usa normalmente picareta para abrir esse perfil de solo, apesar do solo ser bem arenoso. É bem curioso isso, inclusive. É um solo bem arenoso, mas que é necessário, inclusive, picareta para conseguir abrir ele, porque simplesmente uma enxada, um enxadão, é muito difícil abrir ele, porque ele é muito cimentado, realmente. Ele é muito endurecido, mesmo quando está molhado. N minúsculo é para indicar acumulação de sódio trocável. Então, sódio não é nutriente para os vegetais, é nutriente para os animais, para os seres humanos, mas não para os vegetais. E em excesso, ele pode causar, inclusive, problemas de toxicidade aos animais, aos vegetais, e também ele pode, digamos assim, prejudicar características físicas do solo. Então, a letra N minúscula é para indicar justamente um horizonte que apresenta esse excesso de sódio trocado. O minúsculo é para indicar matéria orgânica mal ou não decomposta nos horizontes OOH. Ele é utilizado exclusivamente para o horizonte OOH. Note que eu já tinha falado do D minúsculo. O D minúsculo é para indicar matéria orgânica bem decomposta no horizonte OOH. Já o O minúsculo é para indicar matéria orgânica mal ou não decomposta nos horizontes OOH. A letra P minúsculo é exclusiva para horizontes OH ou A. Então, horizontes que são então arados ou modificados pelo cultivo. Como vocês podem estar observando aí, está sendo passado uma grade, está modificando a estrutura do horizonte A, está incorporando eventualmente resíduos do cultivo anterior, eventualmente pode estar incorporando calcário, adubo. Então, você modificou o horizonte A, o horizonte A nesse caso, não é mais o horizonte A original, foi modificado pelo cultivo. O R minúsculo é para indicar a presença de rocha pouco alterada no horizonte C. Então, ali vocês têm um horizonte C nesse perfil de solo e tem ali pedaços ainda da rocha pouco alterados ali dentro desse horizonte C. Então, vai levar a letra R minúsculo. O S minúsculo é para indicar a acumulação de sesquióxidos de ferro e de alumínio no horizonte B. Então, nesse caso, eu tenho um horizonte A, um horizonte E, que estão perdendo ferro, esse ferro está migrando para o horizonte B. E por isso aquele B ali tem essa cor meio café com leite, né? Então, esse B aí vai levar a letra BS minúsculo. T minúsculo é para indicar acumulação de argila no horizonte B. Então, nesse perfil de solo, eu tenho um horizonte A, que está com menor quantidade de argila, e abaixo dele eu tenho um horizonte B, que está acumulando argila, né? Então, não é para indicar um horizonte B argiloso, mas um horizonte B que está acumulando argila em relação aos horizontes superficiais desse solo. V minúsculo é para indicar características vérticas. Ele ocorre em solos que apresentam, então, bastante argila minerais 2:1 expansivos, como é o caso das esmectitas. Então, há características como esfendilhamento, expansão e contração do solo. Então, expansão quando umedece, contração quando ele seca, superfícies de fricção, que são todas as características vinculadas à presença de argila minerais 2:1 expansivos. Aqui nessa foto se observa a característica do fendilhamento do solo. Quando está seco, ele está ali fendilhado, com fendas bem pronunciadas. Aqui também se observa isso nessa outra foto, as fendas bem pronunciadas. E também as superfícies de fricção, né, ou também chamadas liquensides. Em função desse processo de expansão e contração das argilas, ou as estruturas do solo, elas, digamos assim, elas se movimentam entre si, causando essas superfícies alisadas. Então, aquela superfície alisada ali indicada pela seta, não foi provocada pela faca ou pela pá na hora de escavação do perfil. Ela é natural do perfil devido a esse processo de expansão e contração das argilas. A letra W é indicada para intensa intemperização do horizonte B. É uma das mais usuais nos perfis de solos brasileiros, porque ela é a característica dos latossolos, que é a classe de solo mais comum no Brasil. Então, é um horizonte B muito intemperizado, muito alterado em relação ao material de origem, no qual tem muito poucos minerais primários, e o que vai predominar efetivamente são minerais secundários, característicos de grande temperização, como os argilominerais 1:1 e os oxidróxidos de ferro e de alumínio.
Bem, o Z minúsculo é para indicar acumulação de sais solúveis. Ocorre normalmente em locais onde a evapotranspiração é muito maior que a precipitação. Deus começa, inclusive, a ter cristalização de sais na superfície do solo, como se pode observar ali nessa foto ali, onde está indicado pela seta. Vamos falar agora de atributos complementares do perfil de solo, ou seja, que são relativos ao perfil de solo como um todo. O primeiro deles é a pedregosidade. A pedregosidade refere-se à proporção de calhaus e matacões até 100 centímetros sobre o solo ou na massa do solo. Lembrando que calhaus são partículas individuais de solo com diâmetro de 2 centímetros e 20 centímetros, e matacões são partículas individuais de solo com diâmetro maior que 20 centímetros, mas para caracterizar pedregosidade tem que ter no máximo 100 centímetros. Como vocês podem estar observando na foto, onde se observam ali matacões bem grandes ali dentro do perfil de solo. É claro que é um fator bastante limitante para o uso do solo. Já a rochosidade, que é diferente da pedregosidade, seria a proporção de matacões com mais de 100 centímetros na superfície ou no perfil de solo, como se observa ali na foto, grandes matacões ali na superfície do perfil de solo, ou mesmo afloramentos rochosos, né, que também é uma outra situação de rochosidade, um relevo bem declivoso, inclusive, e aqui uma situação de afloramento rochoso, inclusive, no meio ali da paisagem, né? O relevo, a gente vai determinar no relevo a declividade do terreno, com auxílio normalmente de um clinômetro, né? Hoje em dia existem os clinômetros digitais que facilitam bastante esse processo, né? Então, ou tem alguns apps também que determinam também a declividade do terreno, porém com menor precisão, né? Para fins didáticos até poderiam ser utilizados, né? Esses aplicativos que têm no seu próprio celular. Então, as classes de relevo que a gente utiliza são plano, suave ondulado, forte ondulado, montanhoso e escarpado. Vamos olhar cada uma delas. Então, o relevo plano, então declividades de 0 a 3%, ocorrem normalmente por solos mais profundos, não quer dizer que sempre sejam solos de elevada profundidade nesse tipo de solo, mas é mais comum a gente observar maior profundidade dos solos no relevo plano, né? Então, menor risco de erosão, maior facilidade para mecanização, ou até mesmo para ocupação urbana ou industrial nesses solos. Suave ondulado, nota que a declividade do terreno é um pouquinho maior, mas ainda sem causar maiores problemas para a ocupação desses solos, com 3 a 8% de declividade. Relevo ondulado, 8 a 20% de declividade, então já aumentam as restrições de declividade, principalmente acima de 12% de declividade, tá? Na questão da mecanização. Forte ondulado, então 20 a 45% de declividade, já uma declividade maior, já vai tender a ter solos de menor profundidade. Montanhoso, 45 a 75% de declividade. E finalmente escarpado, mais de 75% de declividade. Nesse caso, inclusive, se observa que há muito afloramento de rocha ali, são poucas áreas ali onde tem ali algum verde ali, que é onde tem pelo menos alguns centímetros de solo, né? Então percebe-se bem a condição de escarpamento ali da encosta. A drenagem se refere à remoção do excesso de água do solo, sendo que a cor é um dos melhores indicadores da drenagem. Normalmente solos de coloração mais vermelha, amarelada, têm melhor drenagem, enquanto aqueles solos normalmente mais acinzentados têm condições de drenagem pior. Então, quanto melhor a drenagem do solo, mais facilmente o excesso de água consegue passar pelo solo. Então, essas aqui são as classes de drenagem: excessivamente drenado, fortemente drenado, acentuadamente drenado, bem drenado, moderadamente drenado, imperfeitamente drenado, mal drenado e muito mal drenado. Nessa sequência, de cima para baixo, aumenta a quantidade de água no solo. Então, lá em cima, o solo excessivamente drenado ou fortemente drenado são solos que não conseguem quase reter água. Então, quando chove, a água passa muito rapidamente pelo perfil do solo e é lixiviado. Já lá embaixo, no mal drenado, muito mal drenado, quando chove, o solo satura, encharca e demora muito tempo para a água drenar ou mesmo não drena, ficando o solo permanentemente com água ali. Vamos mostrar algumas dessas classes aqui. Esse aqui é um solo excessivamente drenado, é um solo de textura arenosa, então a água entra quando chove e passa muito rapidamente pelo perfil do solo.
Então ele não consegue quase reter água nenhuma, tem um teor de argila muito pequeno. Então é um solo que obviamente apresenta bastante restrição para o crescimento vegetal em função da disponibilidade de água. Esse aqui é um pouquinho melhor que o anterior, já tem um conteúdo de argila um pouquinho maior do que o solo anterior. Então, embora retenha pouca água, retém um pouco mais do que o solo anterior. O solo acentuadamente drenado, normalmente ele tem uma boa distribuição entre macro e microporos. Então, assim como ele deixa passar o excesso de água, ele, por outro lado, também tem uma boa quantidade de macroporos, microporos para reter água. Mesma coisa acontecendo com o solo bem drenado. O solo imperfeitamente drenado já tem normalmente uma flutuação de lençol freático. Essa foto aí foi tirada no período seco, né? Mas no período chuvoso, o lençol freático ele sobe, tanto é que se percebe que o solo é predominantemente mais acinzentado. O mal drenado, ele tem presença do lençol freático normalmente dentro do perfil de solo, mesmo no período seco. Essa foto aí foi tirada justamente no período seco e se percebe ainda a presença do lençol freático. Normalmente eles ocorrem na planície aluvial, mais próximo ao rio. E o muito mal drenado, normalmente ele tem água na superfície do solo. Aqui no caso a água não está na superfície do solo porque esse solo foi artificialmente drenado, né? Mas na condição original a água estava na superfície do terreno praticamente. Aqui a ocorrência de solos hidromórficos no Brasil, ou seja, que eles têm excesso de água, né? Então, solos imperfeitamente drenados, mal drenados e muito mal drenados. Nota que eles correspondem a uma área bastante expressiva no Brasil, principalmente ali na região do Pantanal, na região da bacia do Rio Negro, principalmente, e ali também na região da Ilha do Bananal, também ali no Brasil Central. Bem, para mais detalhes sobre tudo isso que nós vimos sobre o perfil de solo, consulte então o Manual Técnico de Pedologia do IBGE, onde tudo estará mais detalhado realmente. Obrigado então pela atenção de vocês.